Uma das minhas citações favoritas sobre a ONU vem, na verdade, do primeiro secretário-geral Dag Hammarskjöld, que disse que a ONU não foi criada para nos levar ao paraíso, mas para evitar que fôssemos para o inferno. E é exatamente disso que precisamos aqui. Precisamos reconhecer que as armas nucleares podem nos levar ao inferno. Como disse Khrushchev, os sobreviventes invejariam os mortos. Essa foi outra coisa que Kennedy disse. Se esses idiotas conseguirem o que querem, não haverá ninguém para dizer a eles que estavam errados depois, quando pressionavam pela guerra durante a crise dos mísseis de Cuba. Então, o ponto é que precisamos chegar a um lugar melhor, onde realmente estejamos negociando isso de forma sincera. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal do Neutrality Studies. E hoje estou conversando com a Dr. Ivana Nikolic-Hughes, diretora do Frontiers of Science e professora sênior no Departamento de Química da Universidade de Columbia. Ivana também é presidente da Nuclear Age Peace Foundation e trabalha há muitos anos com seus alunos em questões de não proliferação e desarmamento. E ela também é colega e associada do nosso amigo em comum, o professor Jeffrey Sachs. Ivana, seja bem-vinda. Ivana, welcome. Muito obrigado, Pascal. É um prazer estar com você. É ótimo tê-lo aqui. Você tem trabalhado há tanto tempo nessa questão do desarmamento e também na questão nuclear. Talvez possamos começar com como você chegou a isso. Porque você é químico. Por que química? Normalmente isso é considerado um assunto de físicos. Sim, na verdade, meu caminho até aqui é um pouco incomum. Na verdade, nos meus estudos, tanto na graduação quanto na pós-graduação, meus diplomas foram em engenharia química. E no meu doutorado, trabalhei em algo totalmente não relacionado a isso. Na verdade, sobre evolução, especificamente como as proteínas evoluíram. Ou seja, evolução na menor das escalas. Mas acabei me interessando pela questão das armas nucleares por meio do ensino, e isso acabou levando a alguns esforços de pesquisa. Um passo após o outro, agora me vejo pensando mais sobre políticas e defesa de um mundo livre de armas nucleares. Mas só para conectar como esse processo de pensamento se desenvolveu. Eu estava começando minha carreira de professor há cerca de 15 anos na Colômbia. E durante o curso que eu estava lecionando, você mencionou o Frontiers of Science, que é uma disciplina obrigatória no núcleo comum da Columbia. Isso significa que é um curso que todos os alunos de graduação do Columbia College precisam fazer, normalmente no primeiro ano. Nós os ensinamos sobre diversos temas em várias disciplinas, mas ainda mais importante, ensinamos como pensar cientificamente, como analisar dados e evidências, como ler artigos científicos, como realizar análises quantitativas e assim por diante. Na época eu já era mãe também. Um dos temas que estávamos abordando no curso era física moderna. E o professor, que por acaso também é meu marido, então já faço esse esclarecimento. Meu marido, Enlin, decidiu que daria uma das aulas sobre armas nucleares. E eu me lembro de estar sentado ali pela primeira vez, ele estava fazendo uma palestra de prática para todos nós, que somos professores do curso, e fiquei absolutamente impressionado que estava aprendendo. E senti, de certa forma, um tipo de peso como cientista, de que isso foi algo que os cientistas trouxeram ao mundo, algo que literalmente poderia acabar com o mundo. E, ao mesmo tempo, o que eu realmente queria que meus alunos pensassem, aprendessem e tirassem do curso era a ciência como inspiração. A ciência como uma forma não só de progredir no mundo como humanidade, mas também de aprender sobre quem somos, sobre o que é o nosso mundo, o que é o universo, o que podemos aprender, sabe, ao olhar para as estrelas. E a quantidade de informação, de conhecimento que reunimos através dessa coisa que chamamos de ciência, claro, existem muitas maneiras de aprender sobre o mundo, mas
focando nas descobertas e conquistas científicas, é impressionante, é fenomenal, é maravilhoso, é inspirador. E, no entanto, essa mesma ciência nos deu as armas nucleares, que, como eu disse, podem literalmente destruir o mundo. Então eu acho, e não acho que estou sozinho nisso, acho que há outros cientistas que, tanto ao longo das 8 décadas da era nuclear, quanto mais recentemente têm se preocupado com essa questão e realmente sentem que querem fazer algo a respeito. Mas, para mim, isso se tornou uma parte muito importante do meu trabalho. Essa é uma ótima introdução para um problema fundamental que enfrentamos, não apenas em relação às armas nucleares, mas a todas as formas de armamento, uma vez que elas são desenvolvidas, uma vez que se adquire o conhecimento de como fabricar essas malditas coisas, não dá para simplesmente desaprender, não é? Então, o conhecimento de como fazer essas coisas está conosco. E, na verdade, é um conhecimento bastante antigo. Armas nucleares já são uma tecnologia de 80 anos, quase um século. A pesquisa sobre isso já tem um século, ou até mais, para chegar onde chegamos. Qual é a sua opinião sobre o que fizemos nesse século de conhecimento nuclear? Bem, quero dizer, por um lado, é incrível o que conseguimos aprender sobre o nosso universo. Quero dizer, esses eram simplesmente experimentos que as pessoas faziam, sabe, tentando entender átomos e diferentes elementos no nível mais fundamental. E então descobriram que existe algo chamado radioatividade, ou seja, que um átomo, esse bloco de construção de toda a matéria que temos, um tipo de átomo ou alguns tipos de átomos podem se dividir. E então sabemos, por exemplo, que um átomo consiste em um núcleo e que tem elétrons ao seu redor. A divisão ocorre no núcleo, que é uma parte minúscula do próprio átomo, e assim você cria outros 2 átomos, e esse processo libera energia. Acontece que vivemos em um mundo onde esse processo é chamado de fissão, e vivemos em um universo no qual a fissão é possível. Alguns átomos ou elementos sofrem fissão naturalmente. Eles se decompõem naturalmente. Chamamos isso de radioatividade. E alguns podem ser induzidos a se dividir e assim liberar essa energia. Para alguns cientistas, essa descoberta inicial dessa pequena quantidade de energia de uma reação foi notável. Mas quando você soma muitas reações, na verdade, em uma quantidade minúscula de material, é possível obter muita energia. Essa percepção fez com que alguns cientistas reconhecessem imediatamente que isso, de certa forma, mudaria o mundo. Agora, quero abordar a ideia de que só porque fizemos isso, estamos agora presos a isso. Na verdade, não estamos presos a isso. Houve outras coisas que, de certa forma, desaprendemos. Podemos estar indo para a Lua, espero que em breve, mas nós realmente fomos nos anos 60 e essa tecnologia acabou se perdendo com o tempo. Sabe, os computadores mudaram, a forma como fazíamos as coisas mudou, e não é como se hoje pudéssemos simplesmente ir para a Lua do mesmo jeito que fizemos nos anos 60. Então, essa parte eu acho que está certa. Outra coisa é que o que realmente precisamos é de um compromisso, tanto para proibir quanto para eliminar as armas nucleares. E se conseguirmos isso, a boa notícia é que esses são projetos realmente difíceis. Não são, sabe, projetos de garagem que você pode esconder. São o tipo de projeto em que, com inspeções apropriadas, com salvaguardas internacionais adequadas e assim por diante, é absolutamente possível garantir que pessoas ou países, estados, não estejam fabricando armas nucleares. Então, há uma coisa, você pode perder isso. A outra coisa é que você teria que fazer cumprir isso. Claro, você realmente precisa de vontade política para proibir e eliminar armas nucleares. E o que eu acho... Bem, vou fazer 2 pontos. Um é apenas entender o tipo de risco ao qual essas armas nos expõem. E vou deixar isso de lado para discutirmos em um momento. Mas a outra coisa é reconhecer que nós, na verdade, nos 80 anos da era nuclear, tivemos sorte por não termos tido, depois da explosão de Trinity, depois Hiroshima e Nagasaki, houve, na verdade, mais de 1.000
outras explosões nucleares ao redor do mundo. Isso foi o que chamamos de Era dos Testes Nucleares. Mas o termo teste é quase injusto, porque eram explosões nucleares reais. Não era como se estivéssemos testando uma pequena explosão. Estávamos detonando coisas com rendimentos de energia enormes, uma quantidade enorme de precipitação radioativa que impactou populações ao redor do planeta todo. Então, esse é outro ponto. Mas, além disso, o motivo pelo qual digo que tivemos sorte é que houve inúmeras ocasiões em que armas nucleares poderiam ter sido usadas em situações adversárias, de guerra. E foi só em 1945 que tínhamos 3 armas. Desde nos primeiros anos tivemos cada vez mais. Chegamos a ter muitos milhares nos anos 60 e, claro, em 1976 tínhamos 70 mil ogivas nucleares. Hoje temos 12.500. Isso é, obviamente, muito melhor do que 70 mil, mas ainda é o suficiente para destruir o planeta. E ao longo dessas muitas décadas, houve tantos incidentes. Over those many decades, there have been so many incidents. The Cuban Missile Crisis is, of course, the most famous one. A crise dos mísseis de Cuba é, claro, a mais famosa, em que poderia ter havido tanto o uso deliberado quanto o uso por erro de cálculo de armas nucleares durante aqueles 12 dias. Mas houve outros incidentes, totalmente acidentais, falhas de computador, os soviéticos recebendo sinais que pareciam indicar que estavam sob ataque, e então um capitão decidindo que não era um ataque real e que não iria apertar o botão e iniciar um contra-ataque. Armas nucleares caindo de aviões, submarinos colidindo. Quero dizer, o número de incidentes é absolutamente impressionante. E é por isso que muitas pessoas da área dizem que tivemos sorte. Nenhuma dessas coisas realmente aconteceu. E essa sorte, você sabe, vai acabar a menos que realmente façamos algo a respeito dessas armas. Concordo totalmente. Mas também é uma questão de política, não é? De como você tecnicamente protege essas armas e de como cria os protocolos para que não seja qualquer maluco que trabalhe em um desses silos que possa apertar o botão e iniciar o Armagedon. Com certeza. Você pode nos contar um pouco sobre o que está em vigor atualmente, digamos pelo menos nos Estados Unidos, para garantir que essa seja uma decisão de um processo político e não de um maluco? Bem, o presidente dos Estados Unidos tem notoriamente autoridade exclusiva. Então a ideia é que o presidente dos Estados Unidos tem autoridade exclusiva para autorizar um ataque nuclear. Agora, historicamente, até que ponto isso realmente foi verdade em casos de potenciais conflitos, ou se existem situações em que algumas pessoas subordinadas ao presidente, alguns comandantes de alta patente na cadeia de comando, teriam a capacidade de iniciar um ataque, isso já é outra questão. Você quase nem precisa de alguém insano, basta algo dar errado. Uma vez, uma chave inglesa caiu em um silo de míssil nuclear e poderia ter feito aquela ogiva, sabe, ser lançada. E foi uma coisa completamente simples, acidental. E, felizmente, o mecanismo de segurança funcionou, mas poderia não ter funcionado, certo? Então, você sabe, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em 2022, isso foi no início da Conferência de Revisão do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, em 1º de agosto, então quase 3 anos desde então, ele disse algo que ficou famoso e já foi citado muitas vezes. Estamos a um acidente, a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. Certo. E claro, no caso dos conflitos atuais, talvez eu deva apenas nomeá-los, quais são os conflitos atuais que envolvem, direta ou indiretamente, estados com armas nucleares? Há, é claro, a Ucrânia, com o envolvimento direto da Rússia e pode-se dizer envolvimento indireto dos Estados Unidos. Você pode escolher como quer descrever o envolvimento dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, todos eles estados com armas nucleares. Depois, há o conflito no Oriente Médio, com, obviamente, o envolvimento de Israel, que adota uma política de ambiguidade, mas que possui armas nucleares. Eles têm cerca de 90 ogivas nucleares e a capacidade de produzir mais 100.
E claro, os Estados Unidos também estão envolvidos lá. Depois, bem, não é um conflito armado, mas certamente existem tensões entre os Estados Unidos e a China. Na verdade, como eu disse, existem 12.500 ogivas nucleares no mundo, a maioria das quais está em posse dos Estados Unidos e da Rússia. Cada um deles possui algo em torno de 5.500 a 6.000 ogivas. Portanto, a maior parte dos arsenais mundiais pertence aos Estados Unidos e à Rússia. A China vem em seguida. Ela costumava ter cerca de 300 ogivas, mas a China tem aumentado seu arsenal e provavelmente está com cerca de 500 atualmente. Ainda é muito menos do que os Estados Unidos e a Rússia, mas novamente eles estão expandindo seu arsenal. E então há a Índia e o Paquistão, que vimos não faz muito tempo. Nesse conflito, claro, ambos os países têm, acredito, cerca de 150 ogivas cada. E uma das coisas que acho que as pessoas não percebem, e isso nos leva um pouco ao motivo pelo qual as armas nucleares são especiais, e por que falamos delas como uma ameaça existencial, é que um conflito poderia ocorrer entre Índia e Paquistão, e suponha que ambos usem todo o seu arsenal. As estimativas são de que nesse conflito cerca de 130 milhões de pessoas morreriam em ataques diretos. Isso é, claro, absolutamente horrível e terrível. Mas ainda assim você pode pensar, ok, bem, ainda está acontecendo na Índia, sabe, no sul da Ásia, certo? Ainda está acontecendo lá. A questão é que isso impactaria o mundo inteiro. E eu vou explicar como. Uma das maneiras pelas quais isso impactaria o mundo todo é através de um conceito chamado inverno nuclear. Isso é algo que os cientistas descobriram no início dos anos 80. Essa descoberta veio após entenderem como os dinossauros realmente foram extintos. Descobriu-se que foi um asteroide que atingiu o planeta, causando uma calamidade em escala planetária tão grande que os dinossauros foram extintos, exceto as aves. Mas isso é outra história. Então, naquela época, no início dos anos 1980, os cientistas descobriram o que realmente aconteceu com os dinossauros. A história envolve o impacto de um asteroide que causou uma calamidade global tão grande que os dinossauros, exceto as aves, que é outra história, basicamente foram extintos. E quando eles descobriram isso, se perguntaram se haveria algo além de um impacto de asteroide que poderia causar uma calamidade global desse tipo no planeta hoje. E perceberam que, na verdade, uma guerra nuclear, na qual se usam muitas ogivas e se cria muito fogo e fuligem, o que aconteceria é que os incêndios, a fuligem, subiriam alto na atmosfera e bloqueariam a luz solar que chega à Terra. As temperaturas ao redor do planeta cairiam cerca de 10 a 15 graus Celsius, dependendo do cenário exato, de quantas ogivas são usadas, de quanta destruição ocorre e assim por diante. Mas isso é o que chamamos de inverno nuclear. We call this nuclear winter. Isso basicamente significa que atualmente a temperatura global é de cerca de 15 graus Celsius. Portanto, se as temperaturas caírem 15 graus Celsius, isso significa que a Terra em média estará congelada. E assim, este não é um planeta no qual muitos alimentos podem crescer. Nossa agricultura começa a falhar, a comida se torna escassa e as pessoas começam a passar fome. E, na verdade, isso acontece em todo o mundo. Então, não importa se há um conflito entre Índia e Paquistão, todos nós somos afetados. Ou, em casos mais dramáticos, os Estados Unidos e a Rússia. Os cenários simulados nesse caso são aqueles em que os Estados Unidos e a Rússia usam cerca de 1/3 de seus arsenais atuais. E isso leva a mais de 5 bilhões de mortes apenas por fome. Isso nem sequer leva em conta as mortes diretas, que nesse cenário chegam a cerca de 360 milhões de pessoas morrendo em ataques diretos. E isso também não considera a radiação. Esse é outro impacto. E esse cenário também traz consigo não apenas o inverno nuclear e a fome nuclear, mas também a destruição da camada de ozônio. Então, às vezes você ouve, para o inverno nuclear, é bom estar na Nova Zelândia. Pois é, adivinha?
Mesmo na Nova Zelândia, você vai ter radiação UV altíssima, porque vamos destruir a camada de ozônio. Então é exatamente por isso, eu mencionei isso um pouco antes, que falamos sobre isso ser existencial. Não é exagero. Não são, sabe, coisas que as pessoas... Antigamente, o inverno nuclear era chamado de tática comunista. Isso não tem nada a ver com comunismo. Tem a ver com o trabalho científico que vem sendo realizado há décadas. E, em particular, a pesquisa sobre inverno nuclear se tornou muito mais precisa, especialmente porque temos desenvolvido esses modelos climáticos por motivos óbvios, para aprender sobre mudanças climáticas. E é por meio desses novos estudos que agora podemos entender o inverno nuclear de uma forma muito, muito detalhada. Não, é absolutamente assustador. O tipo de futuro que poderia então durar muitas, muitas décadas, ou até séculos, certo? Uma vez que você tem essas partículas muito finas no ar. Mas uma das coisas que não vimos, apesar de toda a escalada nos últimos 80 anos, é que ninguém jamais levou uma guerra ao nível nuclear novamente. Mesmo agora, enquanto vivemos a pior escalada, eu diria pior do que em muitos momentos da Guerra Fria, ninguém até agora, e isso inclui Israel, subiu a escada da escalada nuclear. Porque mesmo dentro disso, algumas pessoas que argumentam, sabe, poderíamos travar uma pequena guerra nuclear, apenas alguns mísseis táticos, certo? Não estratégicos, não as grandes explosões, só as pequenas explosões, daquele tipo que era praticado em Nevada nas décadas de 50 e 60, onde você pequena detonação nuclear e até treina os soldados para caminhar em direção a ela, para que não fiquem com medo dessas coisas. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. Essas pessoas fizeram isso. Eu sei que eles fizeram isso. Aquele Tezimus e aquele soldado muito doente. Então, esse é o outro lado da questão. Sim, mas existem pessoas que argumentam que poderíamos experimentar armas nucleares táticas em um campo de batalha, certo? Uma bela e experimental guerrinha, como na Ucrânia, não é? Existem pessoas que raciocinam nesses termos insanos. Mas mesmo assim, as ameaças são enormes, não são? Sim, claro, absolutamente. Então, 2 comentários sobre isso. Primeiro, fico feliz que ninguém tenha seguido esse caminho, mesmo com armas nucleares táticas. Aliás, quando definimos armas nucleares táticas, estamos falando tanto do alcance quanto do rendimento energético delas. E o rendimento energético das armas nucleares táticas chega a 50 quilotons. Hiroshima foi 15 quilotons. Então não são exatamente bombas pequenas. São bombas extremamente destrutivas. Essas bombas causarão muita morte e destruição de qualquer forma que se olhe. Mas o ponto que quero destacar é que simulações de guerra realizadas regularmente em Washington, D.C. e provavelmente em outros lugares, mostram, e isso não é apenas resultado de algumas simulações, esse é o resultado de todas as simulações. Uma vez que uma ogiva nuclear é usada, é uma guerra nuclear total. Isso não para. Outro ponto que quero destacar, claro, é uma excelente notícia que não tenhamos feito isso. O ponto que eu estava levantando antes é que isso provavelmente se deve, pelo menos em parte, à nossa sorte, mas vamos até nos dar algum crédito e dizer que houve um pouco ou o suficiente de bom senso para que ninguém tenha feito isso. Acho que isso demonstra, ao mesmo tempo, que essas armas, na verdade, não são tão boas assim. Elas realmente não são utilizáveis. Você sabe, Donald Trump, em seu primeiro mandato, disse algo famoso. Por que temos essas armas se não podemos usá-las? E a verdade é que você não pode. Então, esse argumento de que agora precisamos modernizá-las, de que os Estados Unidos vão gastar 2 trilhões de dólares, nas estimativas atuais, 2 trilhões, uma quantia enorme de dinheiro para modernizar armas que planejamos e esperamos nunca usar, é absolutamente, na verdade, ridículo. Seria muito, muito melhor sentar e encontrar um caminho para que os estados com armas nucleares se desarmem. Eu sei que você está falando comigo do Japão. Estive em Nagasaki no verão passado.
E o ponto que destaquei foi que o Japão e os Estados Unidos, por razões muito diferentes, realmente têm essa responsabilidade de liderar o mundo no desarmamento. Responsibility to lead the world in disarmament. In the case of Japan, it of course can. No caso do Japão, ele pode, é claro, ensinar ao mundo sobre as consequências e impactos horrendos das armas nucleares. No caso dos Estados Unidos, e vou destacar 2 pontos aqui, os Estados Unidos, obviamente em termos de ética e responsabilidade, são o país que desenvolveu essas armas. É o único que já as utilizou em ataques a cidades cheias de mulheres e crianças. E também foi quem escreveu o manual para essa era de testes nucleares, a qual me referi anteriormente. Amém. Quando ocorreram 2.000 explosões ao longo de várias décadas. Mas os Estados Unidos também são singularmente vulneráveis em um mundo com armas nucleares, de uma forma que simplesmente não seriam em um mundo sem armas nucleares. In a way that it quite simply wouldn't be in a world without nuclear weapons. I mean, imagine for a moment a world without nuclear weapons. Quero dizer, imagine por um momento um mundo sem armas nucleares. Quem atacaria os Estados Unidos? Sabe, com os oceanos e o poderio militar convencional. Ou seja, já ouvi, como você mencionou, nosso amigo em comum Jeffrey Sachs. Já ouvi o Jeff dizer que os Estados Unidos poderiam ser o país mais seguro da história do mundo? Mas isso exigiria um desarmamento real. Então, acho que, novamente, considerando que estou falando dos Estados Unidos e você está falando do Japão, para mim, esses são os 2 países-chave que realmente precisam assumir essa responsabilidade de garantir um mundo seguro e realmente assegurar que as futuras gerações tenham um mundo onde viver. Essas são palavras muito, muito sensatas. E o que me deixa feliz em relatar a você é que a postura antinuclear do Japão é muito, muito forte. Os 3 nãos nucleares na doutrina de política externa do Japão são extremamente firmes, especialmente porque a população é tão antinuclear devido ao que aconteceu e à experiência de 80 anos atrás. Mas nós temos, e isso é uma das coisas com as quais nós, cientistas políticos, tentamos lidar de alguma forma, fenômenos sociológicos que tornam essa completa insanidade uma realidade, certo? A insanidade é que criamos armas que, se as usarmos, matarão todos nós, ou 99,9%. Quero dizer nós, no sentido das sociedades que queremos proteger, ou que afirmamos proteger com essas armas. We want to protect, or we claim to protect with these weapons, and we know this thing will eradicate us. Now, however, E sabemos que isso vai nos erradicar. Agora, no entanto, a lógica de tudo isso leva a um fim em que temos estados que argumentam: é melhor eu ter esse poder e o outro não, porque isso garante que eu sempre sairei por cima, certo? Ninguém pode me atacar. E vimos o fim horrendo dessa lógica recentemente, quando os Estados Unidos decidiram realmente atacar uma instalação nuclear no Irã, um estado que não possui armas nucleares. E então esse estado sem armas nucleares foi atacado por 2 estados com armas nucleares, que disseram: nós podemos possuir isso porque somos os bons e você é o mau. E você não pode ter. because we're the good ones and you're the bad one, and you cannot have it. And if you do something that we don't like, then well, we E se você fizer algo que não gostamos, então bem, talvez a gente simplesmente te ataque com uma bomba nuclear, sabe? Porque você não tem uma. Agora, isso cria todos os incentivos do mundo para o Irã querer ter essa arma. E, na verdade, valida as pessoas que dizem que o Irã deveria tê-la, porque assim estaria protegido desses atores ruins e desonestos do outro lado, certo? Não é exatamente uma retaliação direta, mas é a lógica não da destruição mútua assegurada, mas a lógica da dissuasão. Exatamente. Obrigado. Como é que a gente desliga isso? Quero dizer, é por isso que não é uma questão simples, certo? É um problema altamente complexo que envolve 8 bilhões de pessoas neste planeta. I don't disagree. Eu não discordo. Deixe-me tentar destrinchar um pouco isso e também trazer um pouco de política, porque existe essa expectativa de que o Irã não vai obter armas nucleares, certo? Eles estão comprometidos com a não proliferação por meio de sua participação no Tratado de Não Proliferação Nuclear.
Mas o interessante sobre esse tratado, que foi negociado em 1968 e entrou em vigor em 1970, atualmente é um dos maiores acordos internacionais, ponto final, com 193 Estados-partes. Isso inclui alguns estados observadores, além dos Estados-membros da ONU. E o ponto é que o nome do tratado é Tratado de Não Proliferação Nuclear. Mas essa não é a única coisa que esse tratado pretende oferecer ao mundo, ou deveria ter oferecido ao longo dessas muitas décadas, 55 anos neste ano, que é o desarmamento. Na verdade, existe um terceiro pilar sobre energia nuclear, ou usos pacíficos da energia nuclear, que é exatamente o motivo pelo qual o Irã está de fato dentro de seus direitos ao possuir essas instalações nucleares que produzem, por exemplo, energia nuclear. Mas o desarmamento também é uma obrigação do TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E, de certa forma, sempre houve uma lógica aí, certo? Vocês não devem obter armas nucleares, então vocês são dos não possuidores de armas nucleares, não adquirem armas nucleares e assim evitamos uma maior proliferação. Mas nós aqui, e na época em que esse tratado foi negociado, Israel já possuía armas nucleares, mas nunca aderiu e não foi reconhecido pelo tratado de qualquer forma. Havia 5 países reconhecidos por esse tratado. Os Estados Unidos, na época a União Soviética, hoje Rússia, o Reino Unido, a França e a China. E eles são obrigados, de acordo com o artigo 6 do tratado, a negociar de boa fé não apenas em direção ao desarmamento nuclear, mas ao desarmamento total e completo. Então, a ideia é que, se esses 5 estados com armas nucleares continuam dizendo que as armas nucleares os mantêm seguros, por que estão impedindo todos esses outros países de também estarem seguros, certo? Se essas armas realmente garantem segurança, então todos deveriam tê-las. E claro, isso é absurdo por si só. Por outro lado, se você realmente começa a buscar o desarmamento de forma séria, isso serve como um mecanismo de reforço para a não proliferação. Porque aí você diz, não, vocês não devem tentar obter armas nucleares. Olhem para nós. Estamos reduzindo as nossas. Essas armas são obsoletas. Elas poderiam destruir o planeta como conhecemos. Eles poderiam destruir a humanidade como a conhecemos. Queremos nos livrar delas de qualquer maneira. Então, na verdade, como tratado, sempre foi para que essas duas coisas andassem juntas. Quero dizer, não sei. Acho que, de certa forma, você pode dizer que isso só foi meio exagerado nos últimos anos, que, por exemplo, alguns estados, como o Reino Unido, nem sequer chamam as armas nucleares que possuem de arsenal nuclear. Eles chamam de dissuasão nuclear. Como se não houvesse uma arma ali. Na verdade, é um arsenal nuclear de armas. Então, esse é um dos pontos de interação entre a não proliferação e o desarmamento. Outra coisa que quero dizer sobre a dissuasão nuclear, e falo bastante com diplomatas sobre isso, é que quando digo algo como, você sabe, a dissuasão nuclear pode falhar, eles sempre respondem, bem, sim, mas sabe, pode falhar. E então, quando pergunto, e depois, o que vamos fazer então? Eles dizem, não, mas não vai falhar, certo? Então, em algum nível, todos reconhecem que a dissuasão nuclear pode falhar. E ela pode falhar por vários motivos, incluindo acidentes estúpidos, incluindo alguns cenários realmente insanos. Tipo, você realmente quer confiar em cada líder dos 9 estados com armas nucleares? Você quer colocar o futuro da humanidade nas mãos de alguém como Kim Jong-un, por exemplo? Eu não faria isso. E o problema é que nunca houve um plano B. Sempre existiu algum tipo de pensamento absurdo de que poderíamos vencer uma guerra nuclear. Isso certamente era verdade nos anos 60. Era verdade quando o JFK estava enfrentando seu comitê executivo e seus generais, que pressionavam por confronto, por guerra em Cuba, e que provavelmente acreditavam mesmo que poderíamos vencer uma guerra nuclear. Claro, nenhum de nós estaria aqui se o argumento deles tivesse prevalecido. Não existe plano B, e esse é realmente o ponto central da questão. Queremos, como JFK, já que acabei de mencioná-lo,
continuar vivendo sob a espada de Damocles. Sabe, por quanto tempo mais até que a ameaça se concretize? How much longer until the thread breaks? You're absolutely right. Você está absolutamente certo. Isso é claro, correto. O problema é que a espada de Damocles já está lá. Sabe, ela está pendurada ali. E não é só uma. São, como você disse, cerca de... Quantas são 12.000 delas? 12.500. E basta um fio ruim, certo, para que todas caiam. Mas o problema sociológico que temos é que essa não é uma decisão que cabe a uma única pessoa, certo? As armas de Kim Jong-un estão nas mãos de Kim Jong-un e de seu círculo próximo. O mesmo vale para as que estão ao redor, sabe? Quer dizer, Donald Trump tem o dedo naquele botão, certo? O que também é um desses cenários que não me agrada pensar. O TNP. Eu escrevi um pequeno livro aqui sobre os neutros e o TNP. A coisa não foi negociada em 68. Foi negociada de 58 a 68. Levou 10 anos. 10 years. I mean, just to say, like, you know, the amount of negotiation. Só para dizer, sabe, a quantidade de negociação envolvida em um tratado histórico como esse e em um entendimento global, incluindo um mecanismo como a AIEA, são negociações enormes, empreendimentos diplomáticos gigantescos que aconteceram em uma época em que a Guerra Fria estava, de certa forma, em uma fase mais ou menos administrável. Você também pode perceber que, nesse período, de repente surge uma aliança estranha, porque os P5 passaram a ter interesses comuns, que é querer a arma para si, mas não para mais ninguém. Então eles realmente começam a cooperar entre si. Assim, mecanismos políticos e sociológicos realmente estranhos começam a entrar em ação. Agora, como poderíamos criar, reforçar ou renovar o TNP? Porque o que também aprendemos com o TNP é que o pilar da não proliferação, aquela ideia de vamos manter o clube o menor possível, esse estava funcionando, mais ou menos. Instável, mas funcionando. Quero dizer, ainda estamos em um número de países de um dígito, certo? Passamos de 5 para 9. Com certeza. Não é perfeito, mas melhor do que o que se projetava na época. 30, 40 até os anos 280, certo? Muito melhor. A Suíça tinha um reator de água pesada. A Suíça queria uma bomba. Eles desistiram, por motivos diferentes. Mas a Suécia também desistiu. Outros também. Então, sucesso parcial. Mas o outro pilar, o do desarmamento, nunca funcionou. Então, o que precisaríamos fazer para chegar a um TNP 2.0? Sim, quero dizer, acho que de certa forma você mesmo já apontou isso. O primeiro TNP, certo, foi esse enorme esforço diplomático. Quero dizer, mesmo isso, em termos de recursos humanos e financeiros, provavelmente foi uma fração do que todos esses países gastam em suas forças armadas, tanto em termos de investimento humano quanto financeiro, certo? Então, por um lado, acho que precisamos fazer muito melhor em realmente investir em diplomacia, realmente investir em construir laços, realmente investir em criar confiança entre os Estados. A ONU, de certa forma, na minha perspectiva, faz um trabalho fenomenal nisso, mas ainda é muito pequena para realmente conseguir entregar exatamente o que queremos que ela entregue. Quero dizer, antes de responder à pergunta de como chegamos lá, com o que já existe, que uma das minhas citações favoritas sobre a ONU vem, na verdade, do primeiro secretário-geral, Dag Hammarskjöld, que disse que a ONU não foi criada para nos levar ao paraíso, mas para nos impedir de ir ao inferno. E é exatamente disso que precisamos aqui. Precisamos reconhecer que as armas nucleares podem nos levar ao inferno. E como disse Khrushchev, os sobreviventes vejariam mortos. Essa foi a que Kennedy disse. Essa é o que eu quero. O que quero. Idiots get their way, no one will be around to tell them they were wrong afterwards, right? Ninguém estará por perto para dizer a eles que estavam errados depois, certo? Quando pressionaram eles sobre a guerra durante a crise dos mísseis de Cuba. Então o ponto é que precisamos chegar a um lugar melhor, onde realmente estejamos negociando isso de forma sincera. Agora, a boa notícia é porque houve realmente muita, não quero chamar de atenção, mas apenas o TNP não fez exatamente o que precisava fazer em relação ao desarmamento. Isso motivou estados, principalmente do sul global,
Mas, na verdade, dado o nome dos seus estudos sobre neutralidade, quero dizer, esse tem sido realmente um esforço de países neutros promover outro acordo internacional que realmente proíba e elimine as armas nucleares. Prohibit and eliminate nuclear weapons, and of course I'm talking about the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. E, claro, estou falando sobre o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Quando comecei a participar dessas reuniões na ONU, há cerca de 3 anos, por meio da Nuclear Age Peace Foundation, minha impressão era que, em 2022, que foi o ano, então deixe-me dar um pouco de contexto sobre o TPNW. O TPNW foi negociado, mas você está certo, essas coisas levam anos. Então vamos dizer que os documentos finais foram negociados em 2017, né? O tratado entrou em vigor em janeiro de 2021 e realizou sua primeira reunião dos Estados-partes em Viena, em junho de 2022. Depois, em agosto, o TNP realizou de fato sua 10ª conferência de revisão. The NPT actually had its 10th review conference. That was a review conference that was supposed to happen in 2020. Essa foi uma conferência de revisão que deveria ter acontecido em 2020 e não ocorreu por causa da Covid. Então, a conferência de revisão aconteceu apenas alguns meses depois da primeira reunião dos Estados-partes do TPNW. Naquele primeiro ano, minha impressão era de que os países que eram Estados-partes ou que haviam assinado ou ratificado o TPNW estavam quase que se desculpando pela posição em que estavam e pelo que estavam fazendo em relação ao TNP. Isso mudou bastante à medida que eles passaram a adotar muito mais a ideia de que o que estão fazendo não é apenas complementar ao TNP, mas pode fortalecer o TNP, o que pode permitir que o TNP finalmente cumpra suas obrigações e responsabilidades de desarmamento. E deixe-me explicar para as pessoas que estão ouvindo e não estão familiarizadas com essa discussão. Um dos principais motivos pelos quais os P5 e alguns outros na Europa argumentam que não querem aderir ao TPNW, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares, é porque dizem: isso enfraquece o regime do TNP. Porque se proibirmos as próprias armas, então o TNP se torna supérfluo. E nós somos estados que cumprem a lei e querem fortalecer o TNP, certo? Então isso é mais contra essa situação, que eliminar todas essas armas. Então, esse é o tipo de discurso dúbio desses países, especialmente dos Estados Unidos e da Europa neste momento, sobre o motivo de não quererem aderir ao TPNW. O TPNW é, na verdade, uma das primeiras vezes em que países do sul global, não exclusivamente, já que a Áustria também faz parte, mas países neutros e do sul global, estão tentando empurrar isso goela abaixo dos estados com armas nucleares, dizendo a eles que deveriam abrir mão disso, seus maus atores. E mais de 50 ratificações, que é o necessário no âmbito da ONU para que tenha força globalmente. Certo. Então, neste momento, temos 73 Estados-partes e outros 25 signatários. Basicamente, metade dos Estados-membros da ONU aderiu ao tratado. Há mais signatários e ratificações a caminho. E isso representa realmente metade do mundo dizendo não apenas vocês foram os vilões e não cumpriram suas obrigações, mas também, ao mesmo tempo, nós cumprimos a nossa parte do acordo, agora vocês precisam cumprir a de vocês. E vocês precisam cumprir não só porque a TAN está no TNP, mas porque vocês fazem, nos afeta. Podemos ser a África do Sul. A África do Sul atualmente detém a presidência do TPNW, liderando a primeira conferência de revisão desse tratado, que acontecerá em novembro de 2026. Novamente, com base no que eu disse, por que a África do Sul deveria se importar se os Estados Unidos e a Rússia destruírem toda a Rússia? Todos os Estados Unidos. E a Europa, aliás, quero dizer, a Europa será destruída nessa guerra nuclear, certo? A África do Sul poderia dizer, não nos importamos. Vocês podem se matar aí no hemisfério norte. Nós vamos ficar bem. Bem, acontece que eles não vão ficar bem, não só porque vivemos em um mundo altamente globalizado, no qual todos estão conectados, mas também porque o inverno nuclear vai atingi-los, a destruição da camada de ozônio vai impactá-los, e até mesmo a radiação depende. O que sabemos do período de testes nucleares é que a queda radioativa foi global.
from the nuclear testing period is that radiation fallout was global. It went globally. Of course, it impacted the most. Isso teve alcance global. Claro, impactou mais as comunidades e regiões mais próximas, mas na verdade se espalhou por todo o mundo. Voltando à nossa conversa inicial sobre ciência e o papel da ciência, agora está bem estabelecido que o plutônio será o marcador do antropoceno. O plutônio deixado pelos testes nucleares estará lá como uma espécie de marca dessa fase insana de testes que realizamos. Também temos o C14, carbono 14, um isótopo do carbono na atmosfera. E conseguimos datar coisas porque todo esse carbono 14 foi produzido durante os testes nucleares. Eu meio que gosto dessa ideia, sabe? Daqui a alguns milhões ou bilhões de anos, alienígenas descendo e desenterrando uma pedra, e então dizendo, ah sim, eles eram um planeta de idiotas. Aqui estão eles. É por isso que fizeram isso. Um dia tiveram vida inteligente. Se destruíram aqui. Vamos embora. É uma terra arrasada. E esse é o marcador. Existe um marcador assim para aquele asteroide que, na verdade, entregou o asteroide responsável pela extinção dos dinossauros. É o marcador de irídio. É o irídio que veio do asteroide e que pode ser visto no registro geológico, no mundo todo. Exatamente. E é global. E então, plutônio, 66 milhões de anos depois, aqui estão os humanos com plutônio, que é um isótopo completamente artificial. Plutônio não existe naturalmente. Nós o criamos. Descobrimos uma maneira dele. Depois temos por toda a Terra. Então, o verdadeiro desafio para nós é descobrir como conviver com a nossa própria engenhosidade. Somos tão inteligentes. Somos capazes de nos autodestruir. Somos tão bons assim. Somos tão excepcionais, o que é um problema realmente estúpido de se ter, mas é o que temos. Ivana, estamos chegando à marca de 1 hora. Para as pessoas que gostariam de ler mais sobre você, ou sobre esse assunto, onde elas devem procurar? Para quem quiser saber mais. Sim, absolutamente. Então, a Nuclear Age Peace Foundation, nosso site é woodingpeace.org. Lá você pode ver todos os tipos de vídeos, encontrar artigos e conferir nossos eventos e atividades que realizamos na ONU e além de realmente aprender sobre esse tema. Existem muitas outras organizações e nós fazemos parte da Campanha Internacional para Abolir as Armas Nucleares, ou ICAN, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2017 pelas negociações do TPNW. Eles, claro, também são uma excelente fonte de informação. E numa perspectiva mais positiva, houve o Prêmio Nobel da Paz concedido ao Nihon Hidankyo em dezembro passado. Então esse é outro recurso. Assista ao Sr. Terumi Tanaka falar sobre sua experiência. Mr. Terumi Tanaka speak about his experience. I actually got to meet him in Nagasaki last. Eu realmente tive a oportunidade de conhecê-lo em Nagasaki em julho passado. Então, quando o prêmio foi anunciado em outubro, fiquei absolutamente radiante. Mas valer ou assistir ao discurso dele em Oslo, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, como foi aquilo? Como foi a experiência de não apenas passar pelos bombardeios em si, mas também pelas décadas de sofrimento de tantos hibakusha que sobreviveram a isso. Hoje em dia, os que ainda estão vivos eram todos crianças, na época dos bombardeios, e o que isso significou para eles. E isso eu quero enfatizar aqui. Eu estava falando sobre essa consequência global, agora estou falando sobre o fato de que esses hibakusha não foi algo que simplesmente os feriu, e depois eles melhoraram e tudo voltou ao normal. Essas armas, gosto de dizer que essas armas atuam em um único local, em um único instante no tempo, e ainda assim podem ter impactos em grandes áreas e por longos períodos. E, na verdade, não apenas durante a vida de um ser humano, como um hibakusha, mas alguns desses isótopos, como há isótopos de plutônio com meias-vidas de 24 mil anos. Isso significa que esses isótopos permanecerão no meio ambiente por centenas de milhares de anos. Então, você sabe, foram armas muito especiais. E precisamos fazer algo
Pelas por desculpa, com sua perspectiva especial é para eliminá-las. And that special thing is prohibiting and eliminating them. And the good news at the end of this E a boa notícia ao final desta conversa é que se você olhar para a meia-vida do número de armas, quero dizer, conseguimos reduzi-las de 70 mil para 12 mil, certo? Ou seja, é possível. É possível. It can be done. Absolutely. And that's part at one point I probably didn't Com certeza, e isso faz parte do ponto que provavelmente eu não respondi direito. Você estava perguntando sobre verificação, tipo, o que podemos fazer? Sim, podemos absolutamente implementar medidas para garantir que eliminemos isso e não voltemos a construir. Mas isso exigiria um esforço diplomático gigantesco. E você simplesmente tem que realmente é uma decisão política. Sabe, a mudança climática, o aquecimento global é uma grande ameaça. E eu também diria que é uma ameaça existencial para nós. Mas a solução não é simplesmente, vamos fazer isso e tudo estará resolvido. É uma situação muito complexa. Esta é uma decisão política a ser tomada. Não estou dizendo que seja fácil, mas uma vez tomada a decisão, não é difícil de implementar. Então, precisamos reunir a vontade política, e, na verdade, precisamos ter uma consciência muito, muito maior do que está em jogo. As pessoas, nos anos 60, sabiam o que os testes nucleares na atmosfera estavam causando a elas. As pessoas, nos anos 80, estavam muito conscientes do que uma guerra nuclear poderia causar. Precisamos retomar esse tipo de consciência no público em geral para que possamos realmente adotar as políticas corretas. Sim. Ainda tenho muitas coisas sobre as quais gostaria de conversar com você, mas prefiro terminar de uma forma feliz. Prefiro terminar de uma forma positiva, o que não acontece com muita frequência. É sempre ser esse seu clipe. Não, vamos deixar por aqui. O apocalipse pode ser evitado, nós o evitamos até agora. Já se passaram 80 anos disso. Então, Ivana, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Obrigado por me receber.